Na frente da escola estava pendurada uma fotografia do representante do primeiro ano deste ano, estranhamente deformada e distorcida. Ninguém a alterou, simplesmente ficou assim porque a pessoa na foto era Kateru nascendo com um corpo espiritualmente ligado ao sobrenatural anos atrás. Ele estava possuído, e enquanto perdia o controle, ele inadvertidamente machucou seus amigos, temendo que pudesse machucar alguém. Novamente, ele se confinou voluntariamente em seu quarto, isolando-se do mundo. Parecia que ele permaneceria assim para sempre, mas felizmente sua amiga de infância, Ayako, e sua família permaneceram com ele lado, cuidando e incentivando-o. Depois de um tempo considerável, Kateru finalmente retornou e se reintegrado à sociedade, tornando-se o artilheiro do vestibular. Iko, sempre atencioso, achou para ele um tutoria profissional. O raciocínio de que um orador da turma ensinando alunos fazia todo o sentido. Tendo estado desconectado da sociedade por tanto tempo, as habilidades sociais de Kateru se deterioraram. Conhecer estranhos o fez ansioso e inseguro. Felizmente, a entrevista correu bem, sem nenhum incidente inesperado. A única coisa estranha foi que o endereço residencial do aluno indicava a casa de Iko quando ele chamou alguém. Ele descobriu que a garota era prima de Iko, que tinha acabado de se mudar para morar com eles. Uma coincidência quase inacreditável. Kateru mal tinha terminado de se sentir aliviada com isso quando ele foi imediatamente apavorada quando Ayako chamou a garota. Seu nome era Yewei e ela parecia muito fofa e adorável, mas aos olhos de Kateru, as coisas pareciam muito diferentes. Yayoi estava envolta em uma aura negra girando ao redor dela, e a garota até apontou para a mão dele, dizendo que algo estava errado com ela neste momento. Kateru tinha certeza que essa criança estava longe de ser comum vendo Kateru olhando para sua boneca com medo. Yayoi apertou seu pescoço, o que era um objeto sem vida. De repente se debateu violentamente, como uma criatura viva, assustando Kateru ainda mais depois daquela pequena demonstração. Yeo convidou Kateru para explorar alguns locais espirituais assombrados com ela. Ele imediatamente recusou, perguntando se ela estava cansada de viver ou algo assim. Kateru pediu ajuda a Ayako, mas ela não apenas não conseguiu parar Yui, ela puxou seu carro. As chaves arrastaram os dois para dentro do veículo e dirigiram como um caixão em alta velocidade pela rodovia, ignorando completamente os protestos. De Kateru no banco de trás, logo eles chegaram a uma cabine telefônica pública. Segundo rumores para ser assombrado, dizia a lenda que uma prostituta havia morrido lá. Ela era a garimpeira mais notória da região, drenando homens ricos e filhos de famílias poderosas, até que não tivessem mais nada consumido pelo ressentimento, eles a seguiram secretamente e a atacaram. Ela correu para a cabine telefônica para chamar a polícia, mas ficou presa lá dentro e perdeu a vida no momento da morte. Ela não conseguia aceitar o porquê de tal infortúnio havia acontecido apenas com ela. Então ela começou a assombrar toda a área, atacando qualquer um que ligasse para o número do estande. Ayako até encontrou o número online quando estava prestes a ligar para Kateru. Pegou o telefone, ele queria desesperadamente ir para casa, mas vendo as expressões ansiosas em ambos os rostos e temendo que pudessem encontrar perigo, ele relutantemente se ofereceu como isca. No momento em que o telefone parou de tocar, todos os três observaram o receptor dentro da cabine cair sozinho. Uma voz estridente veio pedindo-lhes que se apressassem, e então um rosto e uma mão ensanguentados apareceram no vidro, enquanto os dois adultos estavam congelados de medo. Yui abriu a porta da cabine e jogou seu coelho de pelúcia dentro diante de seus olhos. O coelho inflou e depois explodiu sangue espirrando dele. Enquanto se estivesse vivo testemunhando isso, eles entraram no carro e fugiram sem hesitar um segundo. Apenas Yeoi sentiu que algo estava errado em sua perspectiva. A energia escura dentro da boneca havia se dissipou como se tivesse sido destruído depois daquele incidente. Yeoi finalmente se acomodou para estudar e dormir pensando nisso. A garota estava realmente lamentável por ter perdido ambos os pais em um acidente, e a família de Aiko a levou depois para pessoas comuns. Foi apenas um acidente infeliz, mas não para Yayoi. No dia anterior à tragédia, sua mãe a levou ao hospital por causa de uma condição estranha, onde suas pupilas pareciam sobrepostas umas sobre as outras. Yayoi frequentemente via coisas bizarras, mas não sabia o que eram. Os médicos não conseguiam descobrir o que havia de errado com ela. Olhos também, eles só puderam continuar examinando-a ao longo do tempo no dia seguinte, quando a família estava indo para um parque de diversões. Yayoi viu uma aura negra à frente, seguida por um
um caminhão vindo em direção a eles. Atrás do motorista havia uma sombra escura com um sorriso extremamente sinistro. Quando Ye recuperou a consciência, ela recebeu a notícia de que seus pais haviam morrido naquele acidente. Avante! Seu espiritual habilidades totalmente despertadas, Yeoi também percebeu que o que ela estava vendo eram fantasmas. No momento final, antes de perder a consciência, ela viu um espírito ainda maior e mais malévolo dominando-a, mãe, e levando-a embora no funeral para ambos os pais. Yeoi viu apenas o espírito de seu pai, não havia ninguém onde sua mãe deveria estar. A menina sabia que o que ela havia testemunhado era real, e então Yayoi começou sua jornada para encontrar o espírito maligno que levou sua mãe a aprender tudo isso. Kateru sentiu simpatia por ela e se perguntou se havia algo que ele pudesse fazer para ajudar no dia seguinte. Yayoi convidou Kateru para um encontro, mas na verdade, ela o levou de volta para a cabine telefônica antes da garota achar estranho. Quando ela olhou para dentro da cabine, ela não viu ninguém. O espírito malévolo apenas apareceu quando Kateru ligou para Yeoi, decidiu usá-lo como isca e por segurança até fez uma estátua de Jisoo para proteção. Mas no momento em que o telefone tocou o rosto fantasmagórico, apareceu novamente. Ele ignorou o poder da estátua e arrastou Kateru para dentro com a intenção de tirar sua vida. A estátua teve um efeito, mas o magnetismo espiritual de Kateru era tão forte que os espíritos ignoraram sua dor e medo apenas para chegar até ele vendo isso. Yayoi puxou um pé de cabra de sua bolsa e abriu a porta e agarrou a estátua de Jisoo e a jogou na cabine telefônica, cortando o cabo do dispositivo. Só então o espírito maligno apareceu subjugado e Kateru liberado no carro. Ayako riu sem jeito para ignorar o incidente, mas Kateru ainda não se sentia seguro. O arrepio que percorria sua espinha era perturbador. Atrás dele, Yayoi estava estrangulando um ursinho de pelúcia, dentro do qual estava o telefone assombrado em casa. Ayako fez um bolo para comemorar o sucesso da expedição, e só então Kateru finalmente se sentiu seguro. No entanto, ICO apontou que, embora Kateru parecesse ter medo de fantasmas, ele nunca resistiu muito e foi na verdade bastante proativo em abordá-los. Os humanos têm um psicológico peculiar, tendência a ser atraído pelo que os assusta. Com a observação de Iko, ele finalmente reconheceu isso sobre si mesmo. Mais importante, Kateru não pôde deixar de se perguntar por que os fantasmas só vieram atrás dele enquanto ninguém apareceu perto de Yeoi. Será que eles temiam ou até a evitavam? Como Kateru poderia saber que Yeoi, uma mera criança, estava usando uma antiga técnica de criação de gosma no mesmo demônio que ela tinha? Capturada, talvez a garota pretendesse criar um demônio poderoso para ajudá-la na batalha, caso ela enfrentasse o espírito maligno que levou sua mãe. No dia seguinte, Kateru voltou para Tudorie. A garota foi bastante cooperativa, completando rapidamente todos os deveres de casa atribuídos, é claro. Uma vez que tudo foi feito, ela puxou uma lista de locais assombrados e tentou arrastá-lo novamente. Como sempre, ele recusou, alegando que estava ocupado esperando que ICO o apoiasse. Mas ela apenas atiçava as chamas, provocando-o para apenas admitir que estava com medo. Em vez de dar desculpas desta vez, Kateru estava dizendo a verdade, que ele teve que visitar o santuário de sua avó para um ritual periódico de purificação. Sua condição espiritual era como uma doença crônica, sem cura permanente, exigia tratamento em intervalos regulares. Ouvindo o interesse desta Yeoi, foi despertado, e ela insistiu em ir junto se Kateru recusasse a garota. Poderia simplesmente estrangulá-lo e mandá-lo direto para conhecer seu criador. Naturalmente, a ICO também se juntou à viagem. 3 deles dirigiram durante a noite. O santuário ficava bem longe. Exigindo pelo menos uma viagem noturna para chegar ao longo do caminho, eles pararam em um restaurante familiar à beira da estrada para comer e descansar, antes continuando, enquanto a curiosidade de Iko sobre o sobrenatural não os deixava parar nem por um momento. Quando o amanhecer rompeu, o santuário que Kateru havia mencionado finalmente apareceu diante deles antes que pudessem dar uma boa olhada nisso. Um grito furioso soou perguntando por que ele havia trazido aquela coisa imunda aqui, seguido por uma bacia de água espirrando diretamente no rosto de Kateru. O culpado não era outro senão sua avó. Embora seu verdadeiro alvo, Yue, tivesse se esquivado, de acordo com a velha, 5 espíritos Jisoo vingativos estavam atrás da garota, o que significa que Yeoi havia destruído pelo menos 5 estátuas com uma expressão inocente. Yeoi lembrou e corrigiu. Não 5, mas 7. Todos congelaram olhando para ela, incrédulos. A avó avançou em direção a Yayoi para acertar as contas, mas Kateru parou bem a tempo, alertando que até uma sacerdotisa poderia acabar atrás das
das grades, ouvindo que a velha se acalmou e levou Kateru para realizar o ritual de purificação. Este ritual não era nada como aspergir água benta ou cantando enquanto dançava ao redor da condição espiritual de Kateru. Originou-se de sua mão, que parecia estar coberta de cabelos brancos. Na verdade, eram fibras nervosas que de alguma forma romperam sua pele e cresceram para fora. Sua avó teve que traçar cuidadosamente cada fio com uma lâmina afiada e cortá-los para evitar espíritos errantes atormentavam seu neto fora de Yayoi. Ouviu Ayako explicar e passou a entender a condição de Kateru. Era realmente bizarro. O mundo estava cheio de coisas que a ciência não conseguia explicar. Quando a avó e o neto terminaram o ritual que Yaoi e Iko saíram para comprar bebidas e lanches, Yaoi não guardou o rancor da explosão anterior. Em vez disso, entregou pessoalmente água à ovelha que havia gasto uma energia considerável. Então a garota caminhou até o recipiente cheio, com os tendões espirituais decepados de Kateru, que pareciam fios de cebola e curry. Vendo que a criança não demonstrou medo, a avó começou a contar a história do santuário. Era um lugar que guardava bonecos nada comuns, principalmente aqueles escondidos no porão que possuíam poder, superando qualquer demônio conhecido pela humanidade. Ela sempre alertou todos ao seu redor para nunca colocarem os pés lá sob nenhuma circunstância. Só Deus sabia o que essas bonecas poderiam fazer aos humanos, depois de serem na prisão por tanto tempo, se eles iriam capturar, devorar ou beber seu sangue, enquanto pronunciavam essas palavras assustadoras. A avó não percebeu Yayoi olhando para outro lugar. Lá estava Kateru, atordoada, segurando uma boneca japonesa de cabelos compridos, vestida com um kimono vermelho. Yayoi perguntou sobre isso, e coincidentemente era uma das bonecas mais perigosas do santuário. Yayoi imediatamente se levantou e os informou que Kateru havia sido tomada. O poder da avó era muito fraco para suprimir totalmente as entidades, sem outra palavra. A garota pegou uma espada sagrada e deixou no depósito o outrora sem vida. As bonecas agora tinham olhos brilhando em vermelho sangue. Kateru estava deitada no centro, segurando a boneca vestida de kimono. Ela estava forçando o cabelo em sua garganta. Kateru recuperou a consciência e lutou desesperadamente tentando para arrancar o cabelo, mas ele não se movia. Quanto mais forte ele puxava, mais fundo ele ia. Kateru se desesperou, acreditando que sua vida estava prestes a acabar. Quando ele estava perdendo a consciência, uma figura familiar apareceu. Yaoi desembainhou a espada e cortou o cabelo. Em seguida, enfiou o pé de cabra no corpo da boneca para prendê-la antes de mergulhar a lâmina no chão. Ela deu um passo para trás, começou a correr e chutou. O punho da espada com toda a força, a lâmina desceu como uma guilhotina cortando a cabeça da boneca de seu pescoço. Yaoi olhou para os bonecos restantes ao seu redor, avisando que se eles machucassem outra humana, ela os decapitaria da mesma forma. Eles pareciam entender e temer suas palavras. Seus olhos vermelhos brilhantes, uma vez cheios de malícia, instantaneamente retornaram ao normal após sua ameaça. No momento em que Ayako e sua avó chegou à provação, já havia terminado sem mais incidentes. Kateru sabia que seu próprio descuido havia causado o incidente sem Yayoi. Quem sabe o que teria acontecido? Ele insistiu sua avó não guardasse qualquer má vontade para com a menina. Embora ela fosse um pouco estranha e um tanto impulsiva, ela tinha um coração genuinamente bondoso, e o que acabara de acontecer provou isso. E então a avó ensinou-lhe como neutralizar os vingativos espíritos. Jizo bastou comprar algumas oferendas do santuário. Yayoi adorou as pequenas estátuas fofas, e como agradecimento pelo presente, decidiu mostrar a Kateru sua coleção. Ele começou sentindo-se desconfortável, mas ficou olhando apenas para se arrepender profundamente. Aquela sensação de arrepiar os ossos e a pressão avassaladora eram inconfundíveis, sentindo a mudança de humor de seu tutor. Yaoi confirmou sua suspeita. Sim, eles eram espíritos malignos, e estes eram os mais perigosos dos perigosos, antes que Kateru pudesse se recuperar do choque. Yayoi puxou a boneca que havia sido decapitada no santuário. Seu pescoço estava recolocado usando o corte do tendão decepado de Kateru. Yayoi argumentou que deixá-lo lá só representaria mais perigo. Melhor trazê-lo para casa, onde ela mesma poderia suprimi-lo. Mesmo que ela tivesse, não pediu permissão quando a boneca mostrou sinais de resistência. Yayoi arrancou o tendão com força e o sangue jorrou de seu rosto. Ela torturou o espírito maligno até que ele aprendeu a temer e a se submeter a ela. Isso é realmente algo que um estudante do ensino fundamental deveria ou até poderia fazer?
Kateru tentou convencê-la a se livrar de todas essas coisas, mas sem sucesso. Mesmo quando ele pediu ajuda a Ayako, nada mudou. Ele começou a se perguntar se envolver com essa garota tinha sido a escolha certa. Afinal, na manhã seguinte, Kateru chegou na casa de Aiko com sentimentos confusos, sem saber se deveria veio, seu salvador. Morava lá, mas como ele deveria enfrentar Yaoi, ele pensou que sua amiga de infância iria confortá-lo e tranquilizá-lo. Mas em vez disso, ela deu um veredicto chocante que Yaoi tinha sido morando aqui há 1 ano e meio. Então as coisas deveriam estar bem, mas estava tudo bem, quando no momento em que Yui viu Kateru, ela pediu as unhas dele. Quem sabia se ela gostava de algum tipo de preto magia? Se ela realmente fosse, a vida dele poderia muito bem acabar, não importa o quanto ele recusasse. Yaoi continuou importunando-o incansavelmente. A garota até abandonou o dever de casa, só para implorar por uma detecção de unha. As coisas estavam ficando fora de controle. Ayako pegou uma revista com locais assombrados famosos. Naturalmente, havia rumores de que todos estavam possuídos. O interesse de Yaoi foi imediatamente despertado, e ela esqueceu sobre as unhas. Os dois sussurraram algo um para o outro, e depois empurraram Kateru para dentro do carro. Ele pensou que seria como todas as vezes anteriores, quando seus protestos foram ignorados, mas desta vez ele encontrou-se saindo do veículo antes que percebesse. Kateru estava determinada a não ter mais nada a ver com espíritos e o sobrenatural, e se um dia ele fosse possuído novamente e machucasse alguém, só de pensar nisso, o encheu de um medo insuportável. ICO e Yewei, observando de dentro do carro, pareceu reconhecer sua determinação de escapar do mundo espiritual e decidiu não forçá-lo mais embarcando em sua jornada sozinha. Yewei presumiu que Kateru gostava da emoção e do medo que vinham com o sobrenatural, mas descobriu-se que ela estava errada. Ela também não estava adivinhando cegamente. A maldição poderia realmente ser quebrada. Yewei pensou que seu tutor aguardou porque gostou, mas agora ela entendeu que eles simplesmente não sabiam como removê-la. E então Yayoi decidiu que hoje ela iria para um lugar com os materiais necessários para acabar com o sofrimento de Kateru. Era um santuário abandonado há muito tempo que abrigava muitas estátuas de Jesus e estátuas de mães e filhos. Este local foi registrado como um local onde deuses e divindades malignas apareceram por razões desconhecidas. Mizuko, uma vez uma divindade benevolente, se transformou na deusa mãe demoníaca. A partir de então, rumores se espalharam sobre espíritos infantis, assombrando a área ao redor do santuário. A princípio, Yayoi ficou cético, mas ao longo do tempo, a forma como os orbes brilhantes entre os arbustos e as almas errantes na estrada a convenceram de que os rumores eram verdadeiros. Mais importante ainda, este lugar era extremamente perigoso. Yayoi instruiu Ayako a não deixar o carro. Esta viagem seria imprevisível se ela não voltasse dentro de 1 hora. ICO absolutamente teria que procurar ajuda para isso. Yayoi começou a subir os degraus em direção ao santuário da divindade maligna. Normalmente, ao visitar qualquer local espiritual, os espíritos errantes representavam apenas uma pequena fração do que ali se escondia. O verdadeiro mal sempre se escondia e atacava inesperadamente outra informação. Yayoi pesquisou que o demônio deusa-mãe costumava devorar recém-nascidos por causa disso. O Buda levou seu filho embora para que ela entendesse a dor dos pais e protegesse a vida dos recém-nascidos, mas ela mesma foi corrompida por aquelas crianças e se tornou uma divindade maligna. No momento em que Yayoi ficou cara a cara com a estátua do demônio deusa-mãe, ela ouviu uma voz estranha e acenando, seguida por um cordão umbilical saindo da estátua e enrolando-se firmemente em torno de sua perna atrás dela. Despercebido até agora, havia uma estátua de Jizo. Os espíritos da criança estavam lentamente empurrando-a para esmagar Yayoi. Felizmente, ela conseguiu puxar o pé de cabra a tempo de bloqueá-lo. Então puxou a corda e correu. Graças a isso, ela só sofreu uma leve torção. O que havia amarrado sua perna era, na verdade, apenas uma videira que a divindade maligna fez aparecer como um cordão umbilical através da ilusão. Yayoi puxou uma pilha de bonecos de papel em forma de humanos, enrolou seu próprio cabelo em volta deles para criar um feitiço Katashiro que foi usado para enganar espíritos. Seu objetivo principal era ganhar tempo para Yayoi fazer outras coisas. Graças a isso, ela havia escapado inúmeras vezes. Mesmo quando cercada por demônios, ela então pendurou as bonecas em vários lugares para atrair os espíritos. Correm em confusão, aplicando o princípio de que o lugar mais perigoso é muitas vezes o mais seguro. Yayoi escondido pela estátua do demônio. Deusa mãe lá embaixo há mais de 1 hora passou sem que Yayoi retornasse. Então,
Aiko seguiu as instruções e foi procurar ajuda. A pessoa que ela procurava era ninguém menos que Kateru. Ele estava em um supermercado prestes a comprar alguns materiais escolares para Yayoi quando Aiko chegou com a notícia ouvindo que a garota estava em perigo. Kateru não conseguia parar de se preocupar, mas ele tentou agir indiferente dizendo que ela causou isso a si mesma por ser imprudente, então quem ela poderia culpar? Não foi até Ayako explicar que eu tinha ido encontrar materiais para quebrar sua maldição que Kateru não conseguiu mais se conter e correu direto para o santuário, com certeza usando seu constituição espiritual como isca. Ele imediatamente atraiu uma horda de demônios perseguindo-o. Yayoi tinha acabado de sentir que algo estava errado quando Kateru veio correndo em direção ao santuário. Com toda uma linhagem de espíritos malignos em seu encalço, vendo a garota, ele planejou um grande círculo ao redor do santuário, atraindo todos os espíritos atrás dele. Então acelerou e correu em direção a ela para carregue-a embora. Assim que dito e feito, Kateru correu a toda velocidade sem precisar que Yayoi entendesse o plano e coordenou-se de acordo. Ela balançou o martelo com força contra o estátua e quebrou um pedaço. Então ela estendeu a mão e agarrou a mão de Kateru. Naquele momento, ele estava correndo mais rápido que um campeão olímpico abaixo da ICO, tinha a porta do carro aberta, e pronto no instante, Kateru pulou dentro, ela ligou o motor e pisou fundo. A velocidade era um pouco demais e eles bateram direto em um guarda-corpo. Então, mesmo que eles tenham escapado, o carro foi danificado. Quem pagaria pelos reparos? Kateru, é claro. Enquanto entregava o dinheiro ao caixa, ele chorou silenciosamente em seu coração. Seguir essas duas garotas em suas tolas aventuras foi mais que estúpido este mês. Ele provavelmente teria que fazer isso. Morrer de fome para sobreviver. Depois, Kateru carregou Yayoi nas costas para casa. Ele a repreendeu, perguntando se ela sabia o que significava perigo, questionando por que ela continuava se jogando nele. Mesmo nesta situação, a garota permaneceu desafiadora, insistindo que ela ficaria bem sozinha. Ele não conseguiu lidar com a atitude dela, e então perguntou se realmente valia a pena arriscar a vida dela apenas para quebrar a dele. Maldição para Yayoi. Com certeza foi a garota que se lembrou do momento em que sua mãe foi levada e se arrependeu profundamente de não poder fazer nada. Então Yayoi valorizava os amigos tanto quanto a família, contanto que Kateru queria acabar com a maldição dele. Ela faria tudo ao seu alcance para que isso acontecesse. Ela também explicou por que pediu as unhas dele, implorando para que ele confiasse nela, prometendo que ela não estava fazendo qualquer coisa errada ou maliciosa, movida por esse apelo sincero. Kateru mais uma vez entrou no quarto de Yayoi. Estava cheio de demônios, mas nenhum deles havia feito mal a ninguém na casa, pois estavam todos bonecos substitutos que Yayoi criou para proteger a si mesma e a todos os outros. A razão pela qual ela disse que ficaria bem sozinha hoje foi por causa deles. Qualquer dano fatal que ela sofresse seria transferido para esses substitutos. Vários bonecos caídos no chão, com o recheio derramado, foram uma prova clara disso. Pedir as unhas dele e trazê-lo para o quarto dela também foi para o propósito de criar uma boneca substituta para ele. Depois de explicar que Yayoi jogou um dedo no chão dos espíritos demoníacos da deusa mãe, que foram feridos, também ficariam furiosos, e foi por isso que Yayoi trabalhou tanto para obtê-lo depois de ser torturado, que o dedo tornou-se obediente, implorando para ser transformado em uma boneca substituta para escapar de mais tormentos, testemunhando tudo isso. Kateru não esperava Yayoi para ser tão implacável com os espíritos malignos. Era necessário que ela soubesse que a coisa que levou sua mãe era um demônio extremamente poderoso. Quanto mais fundo ela se aventurava neste mundo, mais ela entendia quão aterrorizante era Yeye, que precisava coletar espíritos poderosos e aprimorar continuamente suas habilidades de combate. Se ela quisesse enfrentá-los, foi precisamente por isso que ela tinha como alvo o demônio deusa mãe. Embora Yayoi e Kateru tivessem objetivos diferentes, o resultado foi quase o mesmo para acabar com sua maldição. Eles simplesmente precisavam matar o demônio que a criou. Obter a deusa demoníaca ajudaria os dois. Conseguir o que eles queriam. Ao ouvir isso, Kateru se lembrou de Aiko, a amiga que ele havia arrastado para isso anos atrás, e seu coração se comoveu. Sim, é claro, também sabia disso, enquanto Kateru estava passando por seu exorcismo. ICO mostrou à garota fotos da mão coberta de fibras, nervosas com sua percepção aguçada. Yayoi percebeu que não era o braço de Kateru. Estava completamente revertido, parte de sua maldição havia sido transferidos para a ICO. Os dois juntos criaram a maldição completa com uma mão cada. Esta foi outra razão pela qual Yayoi estava determinado a eliminar o demônio que colocou Kateru em uma situação tão miserável.
afirmar que o melhor curso de ação agora era que os três cooperassem. Kateru ainda estava com medo do sobrenatural e do místico. Envolver-se poderia significar morrer sem saber quando, mas apenas ao mergulhar nisso, a chance de salvar ICO apareceria, vendo Kateru hesitar. Yayoi pensou que ele estava preocupado que um estudante universitário constantemente andando com crianças pudesse ser mal interpretado como um pervertido, então ela se ofereceu para explicar as coisas em nome dele. A garota era realmente inteligente, mas ela não conseguia ler completamente a mente de um adulto no dia seguinte. Kateru e Ayako tiveram que ir à escola para fazer algumas tarefas e Yayoi, entediado em casa sozinho, acompanhado para se divertir. Normalmente não era permitido dirigir até o campus, mas eles já estavam atrasados, então não tiveram escolha no momento em que chegaram. Iko estava cercado por 3 estudantes do sexo masculino, enchendo-a de presentes e confissões. Iko foi tão talentosa quanto Kateru. Ela representou o Japão na Olimpíada Internacional de Informática, foi recrutada diretamente para um laboratório de pesquisa que só aceitava alunos do 4º ano que passassem em um teste rigoroso. Além disso, ela tinha muitas outras conquistas impressionantes. Quanto mais os alunos do sexo masculino os listavam, mais pessoas se reuniam, e aqueles que tinham chegado primeiro foram afastados pela multidão crescente vendo isso. Yayoi ficou surpresa com o quão popular sua prima era. Kateru achou perfeitamente normal ela sempre ter sido assim. Ele observou Ayako inicialmente um pouco confuso, mas rapidamente se adaptando e se misturando. Enquanto o próprio Kateru se sentiu ansioso no momento em que recebeu qualquer atenção, ele realmente não sabia quando seria capaz de se encaixar com seu entorno após trocar informações de contato. ICO voltou a se inscrever nas aulas com Kateru. Ela era um prodígio da ciência, mas abandonou esse curso porque queria estudar com ele. Enquanto eles estavam revisando as opções de aula, ele percebeu que ela estava olhando para um curso de introdução a um curso de lendas urbanas, e imediatamente objetou que estava sendo atormentado por Yaoi, não se aprofundando o suficiente nisso. Provavelmente o deixaria com muito medo de ir ao banheiro à noite, foi o que ele pensou, mas ao ver Ayako à beira das lágrimas, ele se lembrou do quanto ela adorava histórias de terror e mistério e sempre procurou qualquer chance de aprender sobre eles, refletindo sobre tudo o que ICO havia feito por ele. Kateru não teve coragem de recusar e disse que eles poderiam pelo menos dar uma olhada. Assim mesmo, a expressão de Iko mudou como um interruptor, voltando ao seu estado alegre, como se ela nunca tivesse estado perto de chorar. Eles chegaram na sala de aula, no momento em que um professor estava ensinando. Ele lançou uma fita de vídeo, que era o projeto de formatura de um aluno do 4º ano. Era uma gravação do aluno ateando fogo em si mesmo. Rumores diziam que a pressão acadêmica pode tê-lo levado a fazer isso decisão, mas também houve um boato mais misterioso. Qualquer um que assistisse à fita seria compelido por uma força desconhecida a se incendiar também. Depois de dizer isso, o professor inseriu o gravou no projetor e exibiu para olhos comuns. O jovem no vídeo parecia atordoado, sua mente claramente perturbada. Mas através dos olhos de Kateru e Yui, as coisas pareciam muito diferentes. Sombrias figuras piscavam ao seu redor, como se estivessem falando com ele e ordenando-lhe que jogasse gasolina no chão e depois acendesse a chama que tiraria sua vida. Mas ainda mais estranha no meio do caminho. A pessoa no vídeo não era mais o aluno, mas o próprio Kateru, seu corpo queimando preto sob as chamas enquanto olhava para fora com um sorriso horrível. O professor percebeu que algo estava errado e saiu para encontrar um exorcista antes que as coisas fossem longe demais. Yaoi ficou séria porque o ursinho de pelúcia em suas mãos estava parcialmente carbonizado. Isso provou que a imagem no vídeo não era uma ilusão, que Kateru havia ficado impressionada à maldição e, queimado vivo sem a boneca substituta, ele realmente teria morrido agora que eles precisavam quebrar a maldição. Yayoi salpicou um pouco de sal na fita e algo parecido com um líquido vazou dela, mergulhando na boneca. Ela então colocou a fita, o projetor e o ursinho de pelúcia em uma caixa. Se esse demônio gostasse de brincar com maldições, Yayoi o faria encarar sua própria criação. Então o próprio demônio teria que quebrar. Esse foi o plano que ela elaborou na hora. Todos os 3 concordaram que essa era a melhor abordagem. Mas quando o vídeo foi reproduzido, uma chama repentinamente irrompeu na mão de Kateru. ICO reagiu rapidamente e jogou água para apagá-lo. Isso mostrou que o demônio estava reagindo, tentando matar Kateru antes que ele fosse vítima de sua própria maldição e tivesse que quebrá-la. Esse era realmente um problema difícil. O demônio que Yayoi trouxe foi queimado, provando que era mais fraco
fraco que o espírito na fita e não poderia vencer. E Yayoi tinha demônios mais fortes em seu quarto. Eles tiveram que voltar. Ela queria que Aiko dirigisse os 3 deles para casa. Kateru imediatamente recusou. Era muito perigoso. Se uma chama aparecesse na estrada e pegasse a gasolina do carro, seria um desastre. Mas ainda assim era a melhor opção. Caminhar era muito lento e usar o transporte público poderia causar vítimas ainda maiores. Mesmo depois de ouvir isso, Kateru não concordaria que ele preferia ficar aqui sozinho do que arrastar outras pessoas para o perigo naquele momento. Ayako deu um passo à frente. Ela se lembrou de como, quando eles eram crianças, Kateru sempre foi quem a alertou e a protegeu do perigo. Ela sempre foi protegida por ele, e por isso ICO não queria mais se esconder atrás dele. Ela queria proteger Kateru também. Ouvindo isso, ele se lembrou de tudo que ela tinha feito por ele. Se ele morresse aqui, tudo isso não seria desperdiçado. E então Kateru seguiu o plano de Yayoi. Isso exigia que ele tirasse a roupa e envolvê-los em suas mãos. O plano parecia pervertido, mas foi eficaz quando o carro começou a se mover e o demônio foi forçado a assistir sua própria fita. Ele acendeu chamas em retaliação cada vez que ICO tinha para acelerar e usar o vento para apagar o fogo. Isso aconteceu diversas vezes e cada vez que a chama se apagava, o demônio acendia uma ainda maior. Ele até explodia luzes vermelhas forçando os 3 escolher entre parar ou morrer. Felizmente, assim que o carro se aproximou, o semáforo ficou verde. Isso também marcou o fim da resistência fútil do demônio. Ele assistiu a fita inteira e foi forçado a quebrar a maldição, e então foi jogado no quarto de Yoi. Através disso, eles aprenderam que quando o demônio estava vivo, ele havia sido intimidado por amigos e familiares, e foi por isso que escolheu tal a morte dolorosa. Então espalhou essa agonia para todos os outros. Realmente um caso de se machucar antes de machucar os outros. O maior objetivo de Kateru ao entrar na universidade era suprimir seu corpo espiritual, mas isso era mais fácil falar do que fazer. Ele se lembrou do convite de Yayoi, de que eles precisavam para reunir os espíritos malignos para lutar contra os demônios poderosos. Só então ele poderia destruir o demônio que o colocou neste estado miserável. Kateru queria ficar o mais longe possível de qualquer coisa sobrenatural. Só então ele poderia viver uma vida pacífica. Mas se ele fizesse isso, o que aconteceria com aqueles para os quais ele havia sido arrastado? Assim como Ayako, esse mesmo pensamento o fez hesitar sem saber qual decisão tomar. Então ele mudou para seu segundo objetivo, a reintegração à sociedade, de uma especialista social como Aiko Kateru. Vestir-se adequadamente era muito importante. Uma moda adequada ao clima e à atmosfera faria com que os outros se sentissem mais confortáveis. Por isso, ela o aconselhou sobre uma roupa impecável e depois acrescentou um par de óculos sem prescrição para uma aparência mais intelectual. Kateru começou sua busca para fazer amigos. Ele visitou um clube interessante no campus, onde todos compartilhavam a paixão por viagens, conversando entusiasmados sobre onde ir, experiências e coisas do gênero. Vendo todos conversando tão animadamente, Kateru ficou nervosa sem saber com quem falar ou como iniciar uma conversa. Felizmente, Nagihome, o presidente do clube de viagens, veio se apresentar e ofereceu incentivo, ajudando Kateru a se sentir mais confiante em casa. Ayako estava olhando para a tela e chorando naquele momento, e Yayoi entrou lá de fora, assustando-a tanto que ela bateu o laptop como se estivesse escondendo algo. Nico admitiu ter visto Kateru proativamente se aproximando dela hoje, expressando seu desejo de fazer novos amigos. A comoveu profundamente. Foi um compromisso poderoso para voltar à vida. Assim que Ayako terminou de explicar e se virou, ela encontrou Yayoi segurando o laptop pânico. Ela tentou tudo para recuperá-lo, mas falhou, apesar de sua tenra idade. Yayoi reconheceu todas as ferramentas de vigilância e espionagem nele. ICO estava monitorando cada movimento de Kateru. Não havia mais nada a fazer negar que perseguir alguém assim era inaceitável. Ele teve que ser confiscado no momento em que a ICO estava se perguntando como implorar por ele de volta. Uma voz fantasmagórica veio do dispositivo de escuta em vez de parar as coisas. Isso fez Yayoi preparar lanches e bebidas para sentar com Ayako. E antes que eles percebessem, os dois se transformaram em comentaristas de um reality show do outro lado. Kateru estava comendo com outras 2 pessoas. Foi preciso um grande esforço apenas para cumprimentá-los e manter uma conversa básica. Mas rapidamente as coisas voltaram para começar. A conversa chegou a um beco sem saída, deixando os 3 extremamente constrangidos.
Só então Nagihome apareceu e disse que o grupo estava saindo para se divertir mais, perguntando se Kateru queria se juntar. Esta foi uma boa oportunidade para fazer amigos. Então ele não recusou depois de dirigir por um tempo. Kateru estremeceu ao sentir uma presença espiritual naquele momento. Nagihome começou a contar uma lenda interessante sobre a universidade. Um culto suicida que sempre se envolveu em atos insanos, forçando a escola a um estado de medo e tomando todas as medidas para detê-los. Mas eles eram astutos, mudando constantemente seus nomes e métodos, deixando até mesmo a polícia desamparada. O mais estranho entre eles era uma figura-chave que sempre provocava automutilação, mas sempre reaparecia como se nada tivesse acontecido. Aquela pessoa era Nagimi Kateru. Imediatamente congelou, pensando que o presidente do clube estava brincando, mas seu corpo caiu em um estado inconsciente do outro lado. Através dos olhos de Yayoi, ela sentiu que algo estava acontecendo errado. Nagihama não era apenas um louco comum. Ele estava possuído por um demônio. Hora de ir salvá-lo. A menos que quisessem gastar dinheiro em um funeral, quando Kateru recuperou a consciência, ele estava dentro de um prédio abandonado. As pessoas ao lado dele estavam penduradas em cordas, seus pescoços contraídos, incapazes de respirar, a baba escorrendo de suas bocas. Megumi se aproximou por trás, se preparando para fazer o mesmo. Ele abaixo de Ayako e Ieyu estavam quase... Lá eles sabiam sobre o prédio para onde Kateru havia sido levada. Era famoso nos anos 90 por 133 suicídios. Provavelmente não era um demônio comum, e Ieyu era bastante ansiosos para encarar isso no momento em que chegaram. Eles invadiram a sala exata onde Kateru estava detida. Felizmente ele ainda estava seguro e ileso. Nagami viu que os recém-chegados eram apenas uma garotinha e uma jovem, e não demonstrou medo. Ele levantou Yayoi descuidadamente, apenas para ela enfiar uma garrafa de bebida alcoólica direto em sua garganta. O álcool tinha fortes propriedades de exorcismo. Quando ele vomitou a bebida, ele havia engolido a silhueta de uma pessoa, apareceu no chão. Isso era sinal de que o espírito maligno havia sido expulso. Porém, o presidente do clube ainda pretendia se matar, puxando um isqueiro para incendiar o prédio. Yayoi foi mais rápido, ela chutou o isqueiro da mão dele e então quebrou a garrafa em seu rosto, deixando-o inconsciente. Yayoi sabia quem era esse homem. Ele era Mashida. Criminoso que recebeu pena suspensa após retornar à sociedade, foi evitado e desprezado por todos, gerando ódio pela humanidade. A partir daí, seu objetivo passou a ser fazer os outros matarem eles mesmos como vingança contra o mundo. Não importa as circunstâncias, ele não poderia fazer isso. A vida de cada pessoa deveria ser deles para decidir como usar a garota que o amarrou. Resgatou todos que haviam sido enforcados e fugiu. O resto deveria ser deixado para a polícia assim que chegaram ao carro. Kateru sentiu algo estranho, como se o número de espíritos malignos aumentasse em 1, e então diminuiu para 1 que ele nunca tinha encontrado antes, e realmente não conseguia entender isso, porque Mashida havia morrido, e sua alma havia sido devorada pelo demônio, que normalmente as almas também possuem energia, e quando essa energia acaba, eles passam, mas alguns não querem que. Eles saíam por aí consumindo outras almas, tirando energia dos fracos, para se sustentarem. A razão pela qual Nagimi foi morta, por enforcamento, era tornar as almas das vítimas mais fáceis de consumir. As almas que foram comidas não simplesmente morreram, elas ainda poderiam existir dentro do corpo do espírito maligno, aprisionadas e observando sua energia espiritual se desgastar até que nada restasse. Em outras palavras, eles foram torturados, incapazes de viver, mas incapazes de morrer. Depois que Yayoi explicou que Kateru finalmente entrou no carro para ir para casa, era realmente inimaginável. Seu primeiro tentativa de fazer amigos o levou a demônios. Em vez disso, com a constituição de Kateru, seria mais estranho se ele não encontrasse fantasmas. Yayoi o aconselhou a encontrar uma maneira de confrontá-los em vez de evitá-los. Kateru começou a considerar seriamente isso, depois de dias exaustivos lidando com espíritos. E o sobrenatural, os três decidiram ir acampar. Seria um lugar para Ayako tirar fotos dignas e para Yayoi relaxar e se divertir. A menina estava morando com parentes. Ela não poderia exatamente exigir passeios regulares, como se fosse criada por sua própria família. Esta viagem era realmente perfeita para Yayoi. Mas Kateru pensou nisso, quanto mais queria se preparar bem para que Aiko e Yayoi pudessem se divertir ainda mais.
De repente, a garota perguntou se estava tudo bem meninos e meninas dormirem juntos. Nico respondeu com confiança que Kateru ainda era virgem. Então, o que havia para se preocupar com o fato de os dois terem saído, deixando-o furioso depois de montar a barraca? Kateru sugeriu que eles tivessem um encontro adequado, experiência de acampamento, pescar, grelhar peixe e comer peixe. Yeoi estava extremamente animado, e os dois imediatamente pegaram suas varas de pescar e começaram a trabalhar. Mas o problema surgiu. Depois de um longo tempo, o balde ainda não tinha peixes. Nem mesmo um pássaro voando acima se daria ao trabalho de deixar cair alguma coisa em um local tão árido. Então, como poderia haver peixes durante o tempo ocioso? Yeoi perguntou a Kateru o que ele achava sobre capturar demônios e lutar contra espíritos malignos juntos. Ele ainda não tinha terminado de pensar se deveria aceitar ou não, pois viver com a maldição não era tão ruim. Encontrar ocasionalmente fantasmas era administrável desde que ele passasse pela purificação. Mas se ele se aventurasse no caminho espiritual, Kateru temia que a maldição piorasse e arrastasse Ayako para mais sofrimento. Só de pensar essa possibilidade o aterrorizava. Se isso realmente acontecesse, ele provavelmente não poderia continuar vivendo. Além disso, a vida e o futuro de Yayoi estavam apenas começando. Ele achava que ela não deveria estar fazendo coisas que colocassem em perigo sua vida, depois de ouvir as preocupações de Kateru. Yayoi não o pressionou. Ela simplesmente sugeriu que eles fizessem uma competição de pesca. Se ela pegasse mais peixes, Kateru pararia de interferir na coleta de demônios. Ele concordou e a competição começou. Sua vara puxou primeiro, mas o que ele puxou foi apenas um sapo verde. Yayoi pensou que ela faria melhor, mas não. O resultado dela foi o mesmo durante toda a sessão de pesca. Eles sentiram mordidas muitas vezes, mas nada que pescaram era na verdade um peixe. E então a competição terminou empatada. Os dois carregaram o balde de volta sem saber o que dizer, mas felizmente a ICO veio preparada. Se ela não tivesse trazido carne, eles teriam ido para a cama com fome naquela noite. Você comeu até se fartar e foi dormir na tenda. O primeiro ICO deu um passeio com Kateru. Ele olhou diretamente para ela e perguntou se ela já havia pensado em quebrar a maldição. A ICO não respondeu diretamente, mas disse que se ela pudesse ser uma com Kateru, não seria tão ruim, porque ela sempre se jogou no sobrenatural. É claro que ela queria entender, explicar e então usar a ciência para quebrar a maldição para os dois. Mas o objetivo final de Iko não era outro senão entender Kateru ao ouvir isso. Ele ficaria surpreso se fosse apenas para ele quebrar a maldição, não importava muito. Mas se fosse para a ICO, isso seria diferente. Ele perguntou o que ela pensaria se ele dissesse que queria ir a lugares assombrados. A ICO era muito importante para ele, e ele realmente queria ouvir a opinião dela. Não iam sozinhos, e sempre mantinham uma distância onde pudessem ajudar um ao outro. Tudo ficaria bem. Uma vez que entendessem os pensamentos um do outro, os dois estavam prestes a voltar quando a Iko viu a voz de alguém. Silhueta saltou da ponte próxima. Ela olhou novamente e ainda viu a mesma cena. Então ela perguntou a Kateru se ele viu ou sentiu alguma coisa na ponte. Ele disse não, fazendo Ayako pensar que ela estava alucinando. Mas enquanto ela dormia, uma figura escura surgiu da água para a costa, entrou na tenda e led Ayako do lado de fora. Kateru sentiu que algo estava errado e saltou para seguir. Os olhos de Ayako estavam vazias, como se ela tivesse perdido a alma. Yayoi ouviu a comoção e acordou também. Um olhar lhe disse que seu primo havia sido possuído, de acordo com Kateru, antes do incidente que Ayako havia mencionado. Na ponte, baseado no cenário mais básico, havia um demônio especializado em atrair pessoas para pularem. Yayoi disse a Kateru para levar Ayako até a ponte, enquanto ela seguia atrás, pronta para atacar quando o demônio aparecesse ao ser atacado. Ele buscaria um corpo para possuir, e Kateru era o alvo mais indicado naquele momento. Ele usaria um boneco substituto para capturá-lo e depois jogá-lo no sal purificador. Tudo correu bem, mas a ICO não voltou ao normal. Ela continuou andando em direção à ponte, com a intenção de pular. Kateru correu para impedi-la, mas um enxame de braços apareceu e arrastou-o para baixo. Só então, Yeoi percebeu que não havia apenas um, mas uma colônia inteira de espíritos malignos. Seu alvo, desde o início, era Kateru Ayako. Tinha sido apenas uma isca quando Kateru estava prestes a fazer isso. Cair na água,
uma corda segurou os dois. Yaoi deu um suspiro de alívio, então se virou e jogou água do exorcismo para afastar os demônios e resgatar o ursinho de pelúcia. Ele havia sido agrupado e estava em frangalhos, mas pelo menos eles capturaram um espírito maligno que ajudaria os demônios de Yaoi a se recuperarem. Do lado de Kateru, ele estava carregando Ayako e tentando se reagrupar com Yaoi. Quando os espíritos malignos o alcançaram por trás, ele tentou puxar a mão de Ayako e correr mais rápido, mas ela puxou de volta para baixo da água. Demônios agarraram suas pernas tentando arrastá-lo para baixo, enquanto ele lutava. Levantar o rosto para respirar ICO, pegou um punhado de água contendo o olho de um demônio e derramou em sua garganta. Kateru lutou com todas as suas forças. Pegou o licor sagrado de suas costas, derramado, desceu pela garganta e depois pingou diretamente na boneca para aprisionar o espírito que fez 2 demônios que ele capturou. Refletindo sobre tudo que Yaoi havia preparado. Nada havia sido excessivo sabendo, o demônio queria que os 2 pulassem. Ela havia amarrado cordas para segurança com antecedência, e depois estimou o número do inimigo. Os sentidos aguçados de Yaoi dependiam da visão, então sua percepção era mais fraca à noite, mas Kateru sentiu que havia mais de um demônio. Por isso, Yaoi preparou muitos bonecos cheios de arroz. Se houvesse muitos inimigos, eles os capturariam um por um e usariam sua vantagem numérica para lutar de volta à realidade. Yaoi também tinha acabado de capturar 2 espíritos malignos. O inimigo agora tinha apenas 5 restantes e ela não precisava mais se preocupar em lutar contra eles. A garota deu-lhes um aviso, ou se rendesse entrando nos bonecos, ou sendo absorvidos após um impasse. Os demônios sabiam que não poderiam vencer e optaram por se render, alinhando 10 bonecos. Yaoi começou a torturá-los para encontrar aquele que possuía. Ayako mesmo no final ele se recusou a gritar para matar, e então Yaoi executou seu demônio. Só então ICO se recuperou e voltou ao normal. Ela não se lembrava do que havia acontecido, e os outros 2 não entraram em detalhes, o que não valia. Apenas lembrar não precisava ser lembrado. ICO se culpou por causar problemas para os 2, Kateru não via dessa forma. Foi ele quem tinha arrastado outros para isso, mas agora ele não estava mais com medo. Não importa o que acontecesse de agora em diante, sempre que Ayako estivesse em perigo, Kateru definitivamente seria quem se levantaria e a protegeria, não mais escondendo-se com medo como antes. Ele pensou ter encontrado o que queria proteger para o resto de sua vida, mas não percebeu que tudo, do início ao fim, havia sido meticulosamente organizado pela ICO. Além disso, Kateru estava bastante curiosa sobre os demônios que viviam em colônias. Isso geralmente era muito raro. Nem todos os espíritos podiam se mover livremente, pois normalmente assombravam um local fixo, como Nagayami fazia. A exceção foi quando um demônio poderoso apareceu, forçando-os a se reunirem se quisessem sobreviver naquele acampamento. Yaoi sentiu vagamente a presença do demônio que havia levado sua mãe com base em seu comportamento. Forma semelhante a um sol em um mundo de trevas, pode ser o demônio mais poderoso no desfile noturno de 100 demônios. Yaoi chamou isso de vazio. Talvez o dia em que eles se confrontariam não estivesse longe, e Yaoi queria se preparar mais detalhadamente para aquele momento. Então, no dia seguinte, quando eles conheceram Yaoi, imediatamente pediram a Kateru para ir caçar demônios. Ele se opôs, dizendo que o que quer que eles quisessem fazer, deveriam terminar de estudar primeiro. Isso era um pouco prejudicial ao humor, mas estudar era realmente importante. Sem isso, o único futuro seria colecionar recicláveis. Depois de estudar, Yaoi fez um pêndulo. Ele o usaria junto com sua constituição espiritual para atrair fantasmas e demônios, enquanto ela faria o que sempre fez: espancá-los até deixá-los sem sentido, trazê-los lá para a reforma ideológica e dar-lhes outra surra. Para garantir, não faltavam locais assombrados no Japão. Querer um significava encontrar um, então escolher um lugar para ir era extremamente fácil. Kateru estava suprimindo o medo em seu coração e prestes a sair quando viu Aiko esperando ansiosamente no carro. Um olhar para ela, e ele percebeu que ela estava tão animada que mal conseguia falar. Kateru não queria que ela fosse a lugares tão perigosos, mas por causa da promessa de sempre irem juntos, protegendo e apoiando um ao outro, ele não conseguiu impedi-la. Além disso, Kateru lembrou-se da experiência extremamente embaraçosa daquela manhã. O problema é que os 2 haviam se confessado no dia anterior e ele achou tão cafona que não soube como encarar Aiko. Então saiu e disse a Kateru que ele tinha que responder corretamente qual era o relacionamento deles antes de poder entrar na casa. Havia até dicas de rejeitar a senha da infância: namorados, amigos de longa data ou namorada comum.
A parte em que Kateru disse que gostava de Ayako também foi gravada. Ele não teve como revidar e só pôde cooperar. Eu até usei essa gravação como a campainha dela. Kateru implorou repetidamente antes que ela finalmente parasse. Se ele estivesse chateado, Euko, agora sua vida se tornaria muito difícil de volta ao local para onde o grupo estava indo. Era famoso por um fantasma feminino que frequentemente aparecia em várias formas. Às vezes, ela usava roupas brancas encharcadas de sangue. Às vezes, ela carregava um bebê. Às vezes, ela caía de cima para assustar as pessoas estúpida, e às vezes ela rastejava de quatro perseguindo os transeuntes até que eles se molhassem de medo. Em suma, este lugar estava associado à imagem de um fantasma feminino que não fez nada a noite toda, mas assustar as pessoas mãos ociosas fazendo travessuras. O lugar era o túnel na chegada. Os três saíram do carro e entraram para dar ao fantasma a oportunidade de assombrá-los. A ICO trouxe uma câmera para conteúdo de documento para mídia social. Gosta de vê-la assim. Deixou Kateru sem palavras. De repente, Iko agarrou a orelha de Kateru. Esta era a coisa certa a fazer. As meninas deveriam ter medo de fantasmas, mas quando Kateru virou-se, Iko estava muito longe para alcançar e agarrar sua orelha. Kateru gritou de terror. Yayoi viu um braço e tentou pegá-lo com o ursinho de pelúcia, mas não conseguiu. Ele fugiu muito rapidamente. Embora a aura fantasmagórica ainda persistisse, nenhum deles poderia ter se enganado. Yayoi decidiu mudar sua abordagem, dizendo a todos para entrarem no carro e dirigirem para dentro para ver como o fantasma reagiria. Eles esperaram um pouco, mas não viram nada. Se Kateru não tivesse sentido a presença do fantasma, ICO teria pensado que esse lugar era apenas um boato. Kateru olhou pelo espelho retrovisor e viu alguém deitado no chão, mas quando ele se virou não havia nada. Quando Ayako estava prestes a dar ré no carro, uma cabeça horrível caiu no para-brisa. Ela e Kateru ficaram aterrorizadas e não sabiam o que fazer. Apenas Yayoi pisou no acelerador e bateu direto nele. A garota fez isso para determinar que tipo de fantasma era. Normalmente haveria 3 cenários: ou o fantasma passaria, e seria isso, ou ele passaria e entraria no carro, ou como por acaso seria atingido e lançado voando para algum lugar fora de vista. Graças a isso, a garota aprendeu que esse espírito maligno era o tipo que só podia entrar em um veículo quando convidado. Então, Yayoi abriu a porta para deixá-lo entrar, e então jogou uma boneca para Kateru capturar o fantasma feminino. Assim mesmo, o objetivo da viagem estava completo, mas ele teve um vislumbre fugaz de um fantasma sentado ao lado dele. Kateru não pensou muito nisso, presumindo que ele tinha visto errado. O que ele não sabia era que quando ele se despediu de Ayako e Yayoi e foi para casa, aquela coisa estava o seguindo o tempo todo, parada por perto e esperando. Não importa onde ele fosse ou o que ele fizesse, ela ficou lá observando. Quando surgiu a oportunidade, ela rapidamente atacou usando seu cabelo para puxar Kateru até o teto e engoli-lo quando Yayoi voltou para casa e olhou para a nova boneca. Ela descobriu o problema. O espírito capturado não tinha nada a ver com seu alvo de jeito nenhum. Aquela fêmea fantasma era muito astuto. Ele criou uma ilusão para enganar Yayoi. Então, na calada da noite, os dois foram até a casa de Kateru para garantir a segurança. Ayako ficou do lado de fora enquanto Yayoi entrava em seu sala e viu o fantasma feminino parado ali. Mas de repente, o cabelo do teto caiu agarrando e apertando Yayoi. A garota não ficou surpresa por ter previsto isso antes de entrar no casa. Yayoi havia identificado a localização do fantasma. Ela fez o ursinho morder o cabelo e então subiu na cabeça do fantasma, arrancou os 2 fios de cabelo mais importantes e apertou ainda mais ao redor do fantasma feminino. Sob a ameaça de Yayoi, ele libertou Kateru sabendo que esse espírito maligno era extremamente teimoso. A garota decidiu lhe dar uma lição na manhã seguinte. Kateru chegou na casa de Ayako exausto. Ele pensou que tudo o que havia experimentado era um sonho, até que Yayoi confirmou que era real, e ele gritou de horror. Uma isca nunca era segura. Talvez Kateru precisasse se acostumar com isso. Logo além disso, por algum motivo, a agência de tutoria apresentou outro aluno a Kateru. Embora um pouco surpreso, ninguém reclamou de mais dinheiro se alguém precisasse de ensino. Ele ensinaria isso, vez que a aluna era uma garota bonita do ensino médio, com um pouco de estilo. O garoto estava um tanto hiperativo, correndo e gritando no momento em que se conheceram, mas também bastante desajeitado, tropeçando em nada em terreno plano antes mesmo de qualquer coisa começar. Kateru já sentia que essa tarefa não iria correr bem. Os dois foram para um café próximo para conversar e se conhecerem. Primeiro, o nome da garota era Ai.
A pessoa alegre e enérgica, embora bonita, ela tinha um apetite enorme e possuía a personalidade inocente de uma jovem que acabou de atingir a maioridade. Mas Ai era do tipo que não gostava particularmente de estudar. Não era que ele a desprezasse, mas da perspectiva dele foi isso que Kateru sentiu. Quando a garota terminou sua porção, ela olhou ansiosamente no bolo dele. Então Kateru decidiu testar sua inteligência. Ele criou um quiz disfarçado de jogo para que a IA não pensasse que estava relacionado ao estudo e se interessasse. O jogo não era difícil, ela só tive que responder as perguntas do livro. Cada resposta correta lhe rendeu um pedaço de bolo. Cada resposta errada significava que Kateru comia, e assim o jogo começou. Kateru estava bastante esperançosa, então mudou para a decepção, porque entre todas as perguntas que AI respondeu, nenhuma estava correta. Ele comeu tanto bolo que seu estômago estava estourando. Ele provavelmente não precisaria jantar esta noite. Kateru tentou provocar o espírito competitivo dela para que a IA tivesse vontade de melhorar para a surpresa dele. Ela se frustrou e ficou apertando a campainha para pedir mais, querendo jogar. De novo, o pessoal se apressou e descuidou devido à sua insistência. Acidentalmente derramou água na cabeça de Ai. A garota não ficou brava, apenas lamentando seu azar. Kateru, porém, ficou surpresa e perguntou a ela sobre fantasmas. Ai mal podia acreditar e perguntou como o professor dela sabia que ele apontou para a água derramada na qual apareceram duas pegadas claras. A IA também tinha uma constituição espiritual semelhante à de Kateru, só que não era forte o suficiente para atrair fantasmas. Querendo possuí-la, ela foi apenas seguida por eles por um tempo antes de partirem. Mas mesmo isso trouxe muitos infortúnios no passado. Ai tinha um irmão mais velho que era extremamente gentil e amava seu irmã mais nova, mas devido ao azar dela, ele sofreu um acidente e morreu. Ai estava com medo de que ela arrastasse outra pessoa para baixo e implorou a Kateru para ajudá-la. Ele não sabia como resolver, mas Yayoi viu a especialista espiritual Kateru apresentar a Ai e inicialmente ficou um pouco preocupada, se perguntando se ela estava sendo enganada. Mas sem muitas palavras, Yayoi entendeu tudo o que ela havia passado. Os espíritos que seguiam a IA não eram um, mas dois. Um era seu irmão e o outro era um estranho para espíritos sem intenção de prejudicar os humanos. Yeoi usou um método mais gentil para fazê-los ficar voluntariamente, em vez de espancando-os até a submissão. O problema de Yi foi facilmente resolvido, mas naquela noite, Kateru viu o espírito que Yeoi havia aprisionado. A pessoa o avisou que ele não era a ameaça. O irmão de Yi tinha cuidado dele. Kateru não teve tempo de perguntar detalhes antes de acordar com o telefonema de Yayoi. Através dele veio a mensagem de que Ai estava em perigo antes de partir. Yayoi havia feito para ela uma boneca substituta e foi estrangulado imediatamente. Kateru foi direto para o apartamento de Yi, uma garota de 16 anos que morava sozinha em um prédio de apartamentos. Sua família estava louca porque a porta da frente estava trancada. Yayoi só conseguiu subir em um poste para entrar. Ai estava dormindo e sentiu todo o seu corpo pesado, incapaz de se mover. Ela abriu os olhos e viu seu irmão sentado em cima dela com os olhos cheios de raiva, ambas as mãos apertando sua garganta. Ela não estava com medo, mas com o coração partido. Incapaz de entender por que a pessoa que mais a amava agora queria tirar sua vida lá fora, assim que Yayoi entrou na sala, o relógio bateu 12 horas e o espírito do irmão desapareceu mostrando sinais de passando. Yayoi perguntou por que ele tinha feito isso. Ele disse que foi por misericórdia. Ai só conseguiu chorar alto depois de tudo que ela passou. Nem Yeoi nem Kateru sabiam o que dizer. Eles não sabiam a razão por trás disso, mas eles tinham certeza de que o irmão dela não odiava a IA, pois eles não sentiam nenhuma hostilidade ou malícia de seu espírito. A IA também estava indefesa, afinal ela morreria em 4 anos de qualquer maneira. Então o que era a ponto de matá-la? Agora os dois pensaram que a AI estava doente, mas a verdade é que sua família tinha uma tradição de adorar um deus. Ai havia sido escolhida para se tornar a noiva de Deus aos 20 anos de idade. Quando naquela época veio, ela definitivamente morreria. Isso não era mera superstição. Kateru olhou para a foto na prateleira. Dos olhos, era a silhueta do espírito aprisionado. Ele se perguntou por que a IA havia escolhido algo assombrado como decoração. Ai olhou para a foto e não viu nada enquanto Yewei teve que fazer algum esforço antes que pudesse ver o espírito naquele momento. Yeoi sentiu que algo estava errado em casa, porque o ursinho de pelúcia aprisionando o espírito que seguiu a IA foi despedaçado. No
Normalmente, um único espírito maligno não poderia fazer isso. Apenas o poder de um deus poderia derrotar um grupo de demônios de Yeoi. Além disso, a Yi ser seguida por fantasmas não se devia à sua constituição, mas ao selo estelar do deus impresso em ambos os olhos, que irradiava a energia que os atraiu antes. Quando você aprisionou o deus, a estrela nos olhos de Yi havia desaparecido, mas agora ela reapareceu. Isso provou ainda mais que o deus havia escapado de sua prisão juntando tudo. Yeoi sabia que a Ia havia realmente sido escolhida por o deus. Ela era chamada de noiva de Deus, mas que tipo de morte a aguardava? Só o céu sabia que ela poderia ser devorada de carne e sangue, sem deixar nada para trás. Agora que a energia estava aumentando cada vez mais poderosamente. Em pouco tempo, esta sala se tornaria um ponto de convergência para espíritos malignos, para resolver o problema que eu precisava para chamar a Ayako para garantir que ela chegasse rapidamente. Eu usou técnica de invocação. Kateru está com outra garota, sua castidade está em perigo, e então ICO apareceu instantaneamente como um espírito errante. Sim, agora precisávamos de muitas bonecas, e só podíamos contar com ICO. Kateru estava prestes a ir ao banheiro para se preparar para o que estava por vir, mas no momento em que saiu, ficou cara a cara com um espírito maligno, que claramente não era um inimigo comum, exceto seus alvos designados. Os espíritos malignos normalmente não atacavam pessoas que pareciam não vê-los. Então, Kateru optou por agir como se não visse nada, fingindo estar calmo enquanto caminhava em direção ao banheiro. Que ele pensei que isso seria o suficiente, mas ainda o seguiu, não apenas parado do lado de fora, mas entrando pelo espelho do banheiro. Kateru viu-o remexendo em sua cabeça, depois de pensar por um momento. Ele ficou horrorizado ao perceber que era seu tronco cerebral. Se não fosse pela boneca substituta que Yayoi havia feito para ele, ele teria morrido no momento em que tocou sua cabeça. Yayoi também percebeu o problema através da boneca, mas não disse nada seguindo o sinal de Kateru. Todos saíram para sair o mais rápido possível, mas a passarela estava em manutenção e intransitável, forçando-os a pegar o elevador. Os quatro observaram nervosos, enquanto as portas se fechavam lentamente, e deram um suspiro de alívio quando nada aconteceu. Entretanto, a imagem do demônio apareceu no vidro das portas, não apenas em um andar, mas em muitos andares. Quando chegaram ao térreo, o grupo saiu junto com Kateru e Yayoi no atrás. Assim que as portas do elevador se fecharam e abriram novamente, eles perceberam o perigo. Um braço esticado como borracha por dentro, atirando direto para fora. O demônio balançou o braço novamente, estendendo-o, mirando ainda mais na Ia. Parecia que ela seria agarrada, mas inesperadamente o selo foi ativado e desviou a mão, redirecionando-a para Kateru. Ele foi agarrado pela perna e arrastado para trás. Yeoi testemunhou tudo e lembrou-se dos olhos, lamentando sobre sempre ter azar e arrastar os outros para baixo, que Deus tinha feito tudo para que sua Ia isolada também se lembrasse do momento em que sua família havia chutado. Ela foi denunciada por ter tido muito azar, levando à morte de seu irmão, e ela correu para agarrar Kateru. Ayako também correu para ajudar, mas como a força de duas meninas poderia ser comparada a um demônio, Kateru puxou a mão de Ai, pedindo desculpas e agradecendo ao mesmo tempo. No último momento, antes das portas do elevador fecharem, Yayoi conseguiu correr para dentro. Ai entrou em pânico, chorando alto e batendo nas portas, tentando de tudo para entrar e salvá-los, mas sem sucesso. Ayako garantiu a ela que tudo ficaria bem com Yayoi. As coisas dariam certo. O demônio levou os dois ao mais baixo no porão do prédio do lado de fora. Várias luzes piscaram algumas vezes antes de sair, e a silhueta do demônio apareceu. Estendeu a mão para agarrar 4 cérebros, e no elevador, 4 espíritos apareceram. Só foi necessário cutucar um cérebro, e todos os 4 espíritos gritaram em agonia. Um deles tocou Kateru, implorando para que ele saísse, enquanto o demônio desejava que aquele toque nas memórias das vítimas, cujos cérebros o demônio havia tomado e matado, passaram diante dele através delas. Kateru aprendeu que enquanto eles não saíssem, o demônio não poderia fazer nada. A mente de Yayoi disparou. A garota entregou a boneca substituta para Kateru, e então gritou que a operação havia começado. Kateru não entendeu a princípio, mas depois de pensar por um momento ele conseguiu. Sim, eu sabia que o alvo do demônio era Kateru. Se ela fosse uma mera criança, certamente a subestimaria e baixaria a guarda. A garota se moveu de vários ângulos atacando enquanto se esquivava dos ataques do oponente, quando Yeoi gritou o sinal. Kateru puxou a corda com força, envolvendo-a firmemente em torno das pernas do demônio. Desde
Desde o início, ele sempre se considerou um caçador, brincando com sua presa. Yeoi adorava oponentes assim porque eles nunca consideraram a possibilidade de seus papéis serem invertidos, e, portanto, nunca perceberam que estavam sendo LED. O demônio tentou agarrar os cérebros para comandar os 4 espíritos, mas foi atingido por Yayoi. Enquanto Kateru puxava com toda sua força por trás do elevador, havia sido transformado pelo demônio dentro da boneca substituta em uma boca demoníaca. Quando o espírito maligno foi arrastado para dentro de sua vida, terminaria aí. Mas Yeoi não deixou a boneca substituta matar o demônio. Ela ainda precisava dela para outra coisa. Quando o poder do espírito maligno enfraqueceu o elevador, poderia funcionar novamente. Yayoi e Kateru não se reagrupou imediatamente com os outros dois, mas foi direto para o quarto de Ai. Eles tinham que limpar este quarto, ou o prédio se tornaria um ponto quente para assombrações e ressentimentos. Mas o de Ye, o método de limpeza, fez Kateru estremecer. Embora eles estivessem do mesmo lado, antigamente as pessoas não afugentavam os corvos com produtos químicos ou qualquer outro meio, mas através de um método mais cruel, fazendo eles testemunham o medo. Os 4 espíritos assassinados nutriam profundo ressentimento em relação ao espírito maligno. Se esse ódio não fosse satisfeito, eles também se tornariam espíritos malignos, espalhando infortúnios e prejudicando os outros. Então Yeoi os deixou rasgar continuamente a forma espiritual enfraquecida do demônio cada vez que ele foi ferido. A luz divina dos deuses que Yeoi convocou iria curá-lo. A tortura pelos 4 espíritos duraria décadas. Yeoi os deixaria continuar até que estivessem satisfeitos, e só então ela lidaria com o demônio ladrão de cérebros durante sua tortura. Muitos espíritos vieram para testemunhar a cena e fugiu, aterrorizada. Esse foi o método que Yeoi escolheu. Depois de terminar ali, os dois desceram para encontrar Ai, e Ai, K.O. Ai não conteve sua alegria e correu para abraçar os dois, caindo em prantos. Yayoi deu um tapinha no ombro dela, dizendo que estava tudo bem. Vamos juntos. Ouvindo que Aiá se encolheu e recusou se os dois não estivessem em perigo hoje por causa dela. Aiá não queria que o infortúnio seguisse o infortúnio. Ela já havia suportado o suficiente sozinha e não precisava que outros compartilhassem seu fardo. Ao ouvir isso, Kateru também pensou em sua própria situação. Yayoi então disse a Ai que o demônio estava agora preso em seu quarto. Isso não era uma ameaça ou qualquer outra coisa. Yayoi estava deixando Ai saber que não importava que infortúnio surgisse, ela facilmente lidaria com isso e trancaria-o. Além de Ai ter chamado Yayoi de sua sênior, se ela fosse uma sênior, então Aiá teve que ouvir. Esta foi uma ordem que Aiá ficou profundamente comovida, e então a equipe de caça aos fantasmas ganhou um novo membro. A única coisa que preocupava Aiá era por que seu irmão queria matá-la. Ela prometeu a si mesma encontrar a razão por trás disso, não importa o quão doloroso fosse quando eles voltassem para casa. O que aguardava Kateru, Ai e Yeoi era um quarto coberto de sangue. Eles sabiam que as coisas seriam ruins, mas eles não esperava que fosse tão ruim. O que aquele deus tinha feito foi realmente horrível. Ai e Kateru ficaram aterrorizadas, mas Yeoi permaneceu estranhamente calma. A garota estava determinada a lhe ensinar uma lição e fazê-lo pagar pelo que ele fez hoje. Naquele momento, ele chegou novamente e Ai imediatamente perdeu a consciência. Ele zombou das ações de Yoyo em seus olhos. Os espíritos malignos eram lixo. Não importa quantos ela coletasse lixo, ainda era lixo. Como poderia resistir a um deus como ele? Yeoi sentiu desprezo em vez de medo. Para se tornar um deus eram necessários pelo menos 500 anos de existência. Mas ele havia escolhido uma garota de 20 anos como sua noiva. Não havia razão para Yeoi temer tal entidade. De acordo com ela, só ela era suficiente para espancá-lo até virar polpa. O deus riu alto porque queria transformar Yeoi de colecionador em colecionador. Os ursinhos de pelúcia na sala começaram a tremer, mas em vez de se encolherem de medo e querendo fugir, Yeoi sentiu a intenção de matar deles. A garota informou ao deus que haveria um lugar para ele em seu exército. O deus não ficou irritado com o desafio. Em vez disso, ele possuiu o corpo de I e transmitiu uma mensagem muito clara: esperarei e deixarei vocês reconstruírem suas forças mais uma vez. Quando chegar a hora, irei esmagá-los e suas almas junto com eles. Depois de declarar guerra, ele partiu pacificamente, não criando perturbação ou perigo para ninguém. Só então Kateru exalou. Eles tinham acabado de declarar guerra a um deus.
Não, um espírito ou demônio comum, não morrer já era um golpe de sorte extremo como eles poderiam falar sobre vencer desta vez. O exército demoníaco de Ye sofreu perdas severas. Quem sabia quanto tempo levaria para se recuperar? Mas naquele momento, Ye não estava nem um pouco triste, no ao contrário. Ela pressionou Kateru para carregar a Ia para fora do ataque de Deus, desestabilizando a colônia de espíritos malignos que Yayoi manteve em ordem a partir daquele momento. A única regra restante naquela sala era a sobrevivência do mais forte. O forte destruiria, devorar e absorver a energia dos fracos. Kateru imediatamente sentiu uma onda incrivelmente poderosa de energia demoníaca se espalhando, acompanhada de agonia, gritos. Depois de esperar um pouco, a sala ficou em silêncio. Yayoi abriu a porta para encontrar apenas um único ursinho de pelúcia intacto restante. Era o demônio mais forte, superando em muito qualquer coisa que Yayoi já havia feito. Concluí que este era exatamente o método de cultivo de demônios através da antiga técnica de Gosma que ela sempre preparou no momento em que Kateru entrou na sala e recebeu um telefonema de Yalei. Mas ela estava bem aqui e suas mãos não seguravam um telefone. Yayoi o avisou que atender significaria morte instantânea. Ao mesmo tempo em que Aiko subiu correndo do andar de baixo, ela também havia recebido uma ligação de alguém se passando por Yayoi antes que Kateru pudesse explicar a situação. A porta se fechou. Aiko lá fora não entendeu o que estava acontecendo e, sem saber mais o que fazer, continuou batendo na porta. Porta Kateru lá dentro. Bateu na porta com toda a força, gritando para Aiko fugir do perigo. De repente ele ouviu a voz de Aiko. A princípio, ele pensou que era a voz de sua namorada. Ele só percebeu que era o demônio quando ele lhe disse para atender a chamada. E eu havia preparado contramedidas há muito tempo atrás dele. A garota amarrou cordas firmemente em volta de todo o seu corpo, colocou-o em um saco de água benta e então enfiou-o em um saco encantado e amarrou outra camada de corda em volta dele. Mesmo assim contido, o demônio ainda tentou resistir no último momento. Felizmente, Kateru conseguiu abrir a porta e impediu Ayako de atender a chamada em apenas alguns minutos. O demônio demonstrou seu poder aterrorizante, mesmo em uma sala cheia de restrições que Yayoi havia estabelecido junto com todas as suas medidas adicionais, ainda poderia assediar simultaneamente Kateru e Ayako. Isso era apenas o que eles podiam ver de acordo para Yayoi. Isso poderia afetar pelo menos 5 casas próximas, que a garota chamava de demônios, que evoluíram através dos graduados da técnica Gu, porque eles poderiam não apenas sair, mas até mesmo destruir a casa que Yayoi tinha criado para os demônios, que foi o suficiente para esta noite. Tudo estava mais ou menos estabilizado, então todos se dispersaram para ir para casa e descansar na manhã seguinte. A primeira coisa que fizeram foi reorganizar o quarto dos olhos para maximizar a eficácia do fenômeno da tortura demoníaca. A sala precisava de mais coisas, círculos de supressão, talismãs, para guiar os espíritos ao longo do caminho principal para testemunhar a tortura. Depois o grupo planejaram limpar o quarto de Yayoi. Eles tinham visto isso ontem à noite. Mas à luz do dia, tudo ficou mais claro. Parecia nada menos que uma cena de massacre no momento em que o grupo estava prestes a começar a trabalhar. A Ai lembrou que hoje era o serviço memorial de seu irmão. Ela teve que voltar para sua família. Então, no final, só sobraram 3 pessoas para limpar a cena quando terminaram. Yayoi e Kateru foram exaustos além das palavras. Kateru nunca pensou que iria tão longe capturar espíritos malignos. Era uma coisa, mas começar uma briga com um deus era uma loucura. Nenhuma pessoa normal faria uma coisa dessas. Sim, eu concordei. A garota havia esquecido que agora tinha companheiros de equipe e não estava mais sozinha, mas ela se deixou levar pelo seu espírito de luta. Felizmente, desta vez, eles encontraram um deus que gostava de competir e compare torná-lo fácil de explorar. Se fosse outra pessoa, todo o grupo provavelmente estaria a 2 metros de profundidade. Agora, Yayoi precisava descobrir rapidamente uma maneira de o grupo derrotar, ou pelo menos fazer os deuses pensam 2 vezes antes de enfrentá-los, pois o já conhecido objetivo de longo prazo de Yayoi era derrotar e subjugar os espíritos malignos, construindo força de combate para um confronto final com o vazio para trazer sua mãe no total. Yayoi havia coletado cerca de 100 espíritos malignos. A garota trouxe todos eles para casa, enfiou as unhas neles e construiu o que ela chamou de sistema substituto de defesa da boneca. Graças a eles, Yayoi e os outros sobreviveram a muitas situações perigosas, ou mesmo fatais, mas o ataque recente derrubou completamente aquele muro de segurança. Então, o que precisava ser feito agora era coletar os espíritos malignos novamente. E subjugar deuses, o primeiro foi fácil, mas o segundo foi muito difícil. Todos pensavam assim até Ye mencionar que uma vez ela havia matado um deus quando ela tinha 3
3 graduados em sua posse. Se alguém poderia derrotar um deus, dependia do nível do oponente para o inimigo. Atual. Yeoi estimou que precisava de 6 graduados. Atualmente, Yeoi tinha 3+1 de ontem. Fez 4 adicionais no mês passado. 7 espíritos de Su estavam assombrando Yeoi. Ela também refinou e atualizou o de Su. Este era ainda mais forte do que um graduado, então poderia contar como 5. Agora ela só precisava coletar mais um, a graduada. Yui trouxe mapas de Tóquio e do Japão. Os pontos marcados eram locais assombrados famosos com altos níveis de perigo, lar de espíritos malignos que Yeoi considerava de alta qualidade. Eles eram uma enorme fonte de poder de combate, se subjugados depois de ouvir a explicação de Yeoi. Tanto Aiko quanto Kateru ficaram impressionados com a preparação da garota. Iko estava sempre entusiasmado com o sobrenatural, então o transporte era a responsabilidade dela. Kateru respirou fundo para se acalmar e concordou também. Mas primeiro eles tiveram que estudar ao ouvir que Yeoi desmaiou no local e Iko também se lembrou um relatório inacabado e deixou Kateru e Yayoi estudando até a tarde. Yayoi disse que queria dar um passeio, então ele a levou de bicicleta aproveitando o momento em que eles não estavam enfrentando-se. Yayoi confidenciou que não via Kateru como uma isca, mas como uma parceira insubstituível. Ontem, Yeoi declarou veementemente guerra ao deus porque pretendia prejudicar Kateru. Ao ouvir isso, ele também se sentiu aliviado ao agradecer pelos sentimentos de Yeoi. Kateru iria aonde quisesse. Essa era uma promessa que Kateru queria retirar imediatamente assim que percebesse o que isso significava. Porque Yeoi disse que eles estavam indo para um lugar com fenômenos espirituais não confirmados, poderia ser de nível muito baixo ou classificação com o sistema de defesa em colapso. Yoyo sentiu que ICO não estaria seguro se ela aparecesse e deixasse um formar-se em casa era muito perigoso, então Yayoi não teve escolha, a não ser ter Kateru se juntando a ela nesta missão. O lugar onde eles chegaram foram as antigas ruínas do castelo. A princípio, Yayoi não sabia do perigo nível, mas no momento em que eles pisaram lá, ela sabia que era a classificação de acordo com as localizações de Yayoi. Com essa classificação, os espíritos malignos geralmente compartilhavam uma característica comum. Eles aprisionariam qualquer um que entrasse para sempre, nunca deixando-os encontrar uma saída ou amaldiçoar alvos, independentemente da distância. Mas contanto que capturassem o espírito maligno por trás disso, tudo estaria resolvido. Kateru também sentiu uma sensação sem precedentes. Pressão completamente diferente de antes, ele hesitou um pouco, mas então se lembrou das dificuldades que eles enfrentaram antes de ele ficar aterrorizado também. Mas eles os superaram. Então Kitaro não estava, já estavam com medo, e então eles se aventuraram a entrar em um lugar que dizem abrigar um espírito maligno tão poderoso quanto um graduado. Eles caminharam por um tempo, mas ainda estavam na entrada. A área era bem grande, e então até agora não houve nenhum fenômeno sobrenatural. Yeoi pesquisou este lugar detalhadamente. As antigas ruínas do castelo eram puramente um local histórico. Um lugar para pesquisadores de história estudarem. Muito poucos visitantes vieram e quase ninguém voltou após a primeira visita. No entanto, não havia informações indicando que alguém tivesse morrido nas ruínas. A maioria das pessoas que vieram simplesmente ficaram assustadas. De certa forma, o espírito maligno aqui era muito poderoso, mas não malicioso. Ele simplesmente não queria que ninguém perturbasse sua habitação enquanto Yeoi explicava. Uma mulher idosa apareceu de repente, um olhar para o rosto dela, e você poderia dizer que algo estava errado. Além disso, era no meio da noite em um lugar que supostamente era mal assombrado. Considerando tudo isso, seria estranho se nada estivesse anormal, mas quando ela se ofereceu para guiá-los por Yeoi, concordou imediatamente. Kateru ficou surpresa, mas quando recebeu os documentos de pesquisa sobre as ruínas, ele entendeu que eles registravam experiências espirituais, como ver uma procissão de soldados, incluindo mulheres e crianças, seguindo os visitantes durante todo o caminho para casa. Se você caminhasse ao longo da estrada, paredes da fortaleza, você sentiria e veria as pessoas se sentindo como se estivessem observando naquela época. Houve o som de um cajado batendo no chão, criando um ruído ecoante, a enorme pressão no cachoeira, que também era o local mais perigoso das ruínas, junto com muitas outras situações especiais. Entre elas, estava um registro do que exatamente estavam vivenciando. Uma velha guia aparecendo, seja
seja dia ou noite. Isso mostrava que a jornada deles já havia começado. Segundo a velha, as ruínas do antigo castelo foram destruídas em uma única noite. O inimigo lançou um ataque surpresa. Enquanto os soldados lutavam em outro campo de batalha, havia alguns milhares de soldados no castelo. Mas como eles poderiam resistir a 15.000 inimigos? Os invasores recusaram-se a aceitar o povo, render-se decapitando-os e executando-os para esmagar o moral dos defensores do castelo. Um grupo de sobreviventes que não querem ser mortos na frente de seus entes queridos, reunidos na cachoeira e cometido suicídio em massa, deixando todo o fluxo de água ao redor da área vermelho, ouvindo a trágica história por trás. Disso Cateru sentiu que era errado. Yayoi vir aqui e capturar espíritos. Era verdade que nesta viagem eles eram os intrusos, mas tinham coisas para fazer e vidas para salvar. Usar o mal para combater o mal era quase uma boa ação. Minimizar as vítimas era algo que eles tinham que fazer. Yayoi entregou uma boneca substituta para Cateru. Embora fossem espíritos benignos, eles ainda podiam matar pessoas. Então, a defesa era necessária. A própria Yewei tirou o dedo indicador refinado do deus do mal. Quando ambos estavam prontos para uma mão, estendeu a mão por trás de Cateru. Ele percebeu e se virou, mas imediatamente desapareceu. Cateru disse a Yewei, mas a garota não viu nada. Talvez ele tivesse apenas visto errado. A velha os viu parado e os incentivou quando ela se moveu novamente. Cateru sentiu algo estranho porque seus passos pareciam ecoar atrás de Cateru. Não sabia que o perigo para os dois havia se aproximado muito. Ele perdeu a chance de salvar tudo. Quem segurava a mão de Yayoi e caminhava entre as árvores escuras não era Cateru, mas aquela velha Yayoi olhou diretamente para o rosto familiar, mas sentiu uma estranheza sem precedentes por que você continua sorrindo assim. Cateru, você não deveria estar com medo, Yayoi, se perguntou para si mesma. Então, de repente, desabou todo o seu corpo extremamente desconfortável. A velha olhou para o dedo indicador do deus do mal e sorriu com um sorriso cobiçoso. Cateru ainda estava vagando pela floresta quando de repente ele voltou a si. Você não estava em lugar nenhum. Ele tentou confiar no aura do graduado para sentir sua localização. Então correu freneticamente pela floresta procurando, mas, no limite de sua visão, no campo de visão mais limitado, Cateru vislumbrou uma figura branca que ele sabia que era um espírito maligno, mas continuou dizendo a si mesmo que era apenas um erro. No entanto, essa garantia desapareceu imediatamente, porque não mas muitos espíritos malignos começaram a se materializar e cercá-lo. Seu corpo não conseguia se mover naquele momento e os espíritos continuavam repetindo: não esqueça, não esqueça. A consciência de Cateru começou a ficar turva. Ele viu a cena de pessoas esfaqueando suas próprias gargantas, então jogando-se na cachoeira. Todo o riacho morreu. Um vermelho sangrento horrível. Cateru fez o mesmo, mas ele não morreu. Em vez disso, ele ficou abaixo da superfície da água e viu espíritos malignos com sangue derramando de seus olhos e boca se lançando em direção a ele. Eles disseram novamente: não se esqueça, vamos gravar um selo em você. Quando Cateru voltou à realidade, ele sentiu algo estranho em seu pescoço. Ele ergueu os braços mão e viu sangue ao lado dele. Colocou o boneco substituto com a cabeça decepada em pânico. Ele pegou o telefone e usou a câmera frontal para olhar bem ali em seu pescoço. Havia um selo vermelho sangue, e ao redor dele havia inúmeras mãos agarrando-o. A única coisa que protegia sua vida havia desaparecido. Cateru entrou em pânico ainda, mas correndo descontroladamente pela floresta e gritando por Yayoi quando a figura que ele tanto desejava apareceu, ele correu em direção a ele e caiu em uma encosta olhando para o lado. Ele viu Yayoi ali pendurado morto sabe-se lá por quanto tempo. Enquanto ele estava gritando em desespero e agonia, ele percebeu que chegou à cachoeira que ele havia corrido inconscientemente, até agora chegando ao local mais perigoso das ruínas na superfície da água. Um reflexo o fez olhar para cima. Ele viu uma cabeça decepada com sangue fresco ainda pingando em um longo riacho na água a partir do pescoço. Só nesse momento Cateru se arrependeu de ter sido tão descuidado por não avaliar a situação antes de entrar. Agora ele havia sido marcado com um selo amaldiçoado e ficou preso aqui enquanto Yayoi morreu em vão. Esta era uma situação desesperadora, sem chance de mudar as coisas, mas tudo que Cateru viu não era inteiramente verdade. A morte de Yeye foi completamente falsa, porque quando o Yeye, espírito da velha, tentou atacá-la, o dedo indicador do deus maligno revidou e apunhalou-o no olho naquele momento.
Ye realmente perdeu a consciência, mas o dedo tinha agiu por conta própria para defendê-la. Além disso, os gritos desesperados e angustiados de Kateru, chamando seu nome, acordaram a garota. Yui acordou e imediatamente usou a corda para chicotear repetidamente o velho. O espírito da mulher e o demônio controlando as ilusões após capturá-las, Yayoi correu direto para Kateru quando ele se aproximou do cadáver de Yayoi. O demônio disfarçado revelou sua verdadeira forma. Ele o agarrou e tentou arrastá-lo para o ar, onde muitos restos de esqueletos estavam pendurados. Esse demônio havia criado um espaço separado dentro do antigo castelo, usando seu enorme corpo para envolver toda a área que ele não apenas aprisionou os vivos quando eles morreram, suas almas também foram devoradas. Quando Kateru percebeu isso, ele resistiu ferozmente. Felizmente, Ioi chegou bem a tempo e matou o demônio com um único ataque. Kateru rapidamente explicou a situação. Só então Yewei entendeu por que as antigas ruínas do castelo não tinham mortes registradas, porque aquelas pessoas morreram sem deixar vestígios para onde ninguém poderia retornar. O mundo exterior, depois de entrar aqui, olhando a cabeça flutuando acima da cachoeira. Kateru não sabia como lidar com isso. O que ele poderia fazer agora? Ioi não estava em pânico nem com medo. A garota jogou fora uma bolsa encharcada de sangue e então a destrancou por dentro. Imediatamente um ursinho de pelúcia apareceu, seguido por um espírito que exalava tanta pressão que fez Kateru quase desmaiar. Foi o espírito maligno Jizo, a arma que deu a Yayoi a confiança para atacar lugares perigosos como este. Embora fosse um espírito maligno, ainda assim cantou sutras. Ioi jogou alguns fones de ouvido para Kateru, colocando a música no volume máximo para que ele não ouvisse os sutras recitados. Caso contrário, ele realmente morreria enquanto Ioi falava e os sutras ecoavam em todos os lugares. Inúmeras mãos negras apareceram atacando de todas as direções, de dentro da barreira formada pelo enorme corpo do demônio. Muitos espíritos malignos foram arrastados, até mesmo criaturas vivas próximas, se cobras centopeias ou esquilos tiveram suas formas espirituais extraídas, vivas ou mortas, desde que algo tivesse consciência e alma, fosse afetado pelos sutras do mal, o mal feminino. O espírito tentou decapitar o espírito maligno. Jizo para detê-lo, mas sua boca ainda conseguia continuar cantando. Ela então cortou sua boca, o som parou por um momento antes de ecoar por toda a parte novamente, desta vez de algum outro espírito ou espírito maligno, que o espírito maligno Jizo assumiu o controle para cantar. Percebendo isso, o espírito maligno feminino atacou todas as almas, fossem seu próprio povo ou animais, cortando cada um na boca. Mas o som estranho do espírito maligno, Jizo, persistiu. A barreira que havia sido erguida também foi completamente destruída. Finalmente ela decidiu fugir. E eu sabia que esse era a única chance de subjugá-la. Se ela deixasse o espírito escapar, os dois morreriam. Então ela começou a persegui-la. Depois de alcançar uma distância suficiente, o espírito maligno parou e sorriu triunfante. Mas logo o som do espírito maligno, Jizo, os alcançou novamente. Apenas neste momento. Ela percebeu que a resistência era fútil mesmo na morte, e por mais poderosa que ela fosse agora, ela ainda sentia uma agonia insuportável quando atacada pelo espírito maligno Jizo. No final, ela escolheu se render. Ioi ganhou uma poderosa força de combate, mas naquele momento, o espírito maligno Jizo de alguma forma manipulou Kateru para cantar sutras. Talvez seu poder tenha excedido até mesmo os limites estimados de Ioi. A garota imediatamente fez o dedo indicador do deus do mal atingir o ponto de acupuntura de Kateru, e então desferiu um ataque direto em seu cérebro porque o espírito maligno, Jizo, também era uma boneca substituta. Ele também foi um tanto afetado. De acordo com a observação de Yewei, seus sutras malignos levaram 20 segundos para influenciar um humano. Dentro desses 20 segundos, Kateru teve que selá-lo, enquanto Yayoi fez tudo o que pôde para interromper o canto dos espíritos malignos de Jizo. Graças a isso, nos segundos finais, Kateru conseguiu aprisioná-lo, sobrevivendo a quase experiência de morte quando Ioi pegou o ursinho de pelúcia, contendo o espírito maligno feminino. A garota percebeu uma conexão de energia ligada a ela seguindo aquela pista. Ela encontrou uma caixa de madeira abrindo-a, revelou ossos do braço e uma mão dentro. Naquele momento, o espírito maligno enlouqueceu e perdeu o controle. Ioi cortou a conexão entre eles e ela imediatamente voltou ao normal, não mais agressiva ou violenta. Este era um objeto amaldiçoado, a coisa que levou o espírito maligno das ruínas à loucura. Ela foi na verdade muito gentil, mas este objeto a influenciou a matar. De acordo com as lembranças de Kateru, o espírito maligno originalmente só queria que ele visse o que ela
ela mesma havia testemunhado e experiente, se ela quisesse matar, ela teria feito isso desde o início. Quem perderia tempo mostrando um filme a alguém antes de atacar, exceto para assassinos em série com hobbies pervertidos e distorcidos, se isso seria o caso se eles não tivessem enviado muitos espíritos malignos para o inferno? A verdade era que este lugar não era uma colônia de espíritos malignos. Todas as almas que eles tinham visto eram avatares separados dos espíritos malignos femininos. Principais, formar aqueles espíritos sendo arrastados apenas a enfraqueceu. Ninguém realmente foi para o inferno, mas para Ie. Ioi matar ainda era errado, não importa o que. Deixá-la viver já era mais do que leniente. Além disso, esta terra era rica em energia espiritual. Enquanto ela ficasse enterrada aqui por um tempo, suas forças se recuperariam. Isso era mais uma recompensa do que um castigo depois de entender tudo que Kateru cavou um buraco para enterrar o espírito maligno. Então voltou para explicar tudo para Ayako. Ela ficou bastante chateada porque os dois tinham ido caçar espíritos malignos sem ela, mas ao ouvir, havia histórias assustadoras. Ela esqueceu tudo sobre isso. Yayoi contou a Ayako tudo o que aconteceu nas ruínas, embora algumas partes estivessem escondidas, porque eram muito sangrentas e aterrorizantes. Além disso, a garota concluiu a viagem teve muito sucesso. Primeiro, o poder do espírito maligno. Jizo foi verificado, e era muito mais forte do que se imaginava. Segundo eles, obtiveram o espírito maligno feminino com habilidades ofensivas e defensivas. Capacidades com uma habilidade tão poderosa de se dividir. Yeoi pensou que procurar por espíritos malignos fracos para fazer bonecos substitutos agora era desnecessário com ela por perto. Não havia falta deles. Só precisava criar avatares sempre que necessário. Ouvindo isso, Kateru ficou sem palavras. Eles passaram por tantos problemas para subjugar um espírito maligno tão poderoso e ela já estava planejando explorar ela sem piedade, caso eles não construíssem alguma conexão emocional primeiro. Além disso, Yeoi já tinha planos de explorar a localização de outra pessoa em breve. Ayako estava extremamente animada, porque desta vez ela iria. Não fique de fora como antes. Kateru, ao lado dela, ficou pálida como um fantasma. Eles tinham acabado de escapar de um lugar perigoso, e agora estavam mergulhando de cabeça em outro.